Bom dia, irmãos. Paz de Jesus para nós. Como tá tudo por aí? Tudo bem? Todo mundo já tomou café da manhã? Já tá firme, forte? Vamos lá, então. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Gratos, Pai querido, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, pelo Teu sacrifício que nos alcançou e nos alcança diariamente. Que o Senhor seja louvado através das nossas vidas. Nós consagramos a Ti, Pai querido, mais esta pequena reunião e agradecemos, Deus, pela oportunidade de aprender da Tua palavra. Que em nome de Jesus, não importa o momento, ainda que pareçam pequenas histórias, Senhor, que isso venha ser eficaz nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Caim, Abel e Sete, né? São os filhos de Adão e Eva. Eles foram concebidos após a queda. Não tem nenhum registro de que Adão e Eva tenham tido outros filhos antes de cometerem pecado, e então é a partir daqui que seguimos com a descendência deles, né? De Adão e Eva. E nós vamos ler exatamente sobre isso. No capítulo 4 de Gênesis, vamos lá. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Como podemos perceber, não fala exatamente quanto tempo depois a distância de nascimento de um do outro, né? Então, mais detalha para nós que um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas. Versículo 3. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou a Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se fizeres mal, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Nós sejamos atentos a isso, irmãos. Cabe a nós vencer o pecado. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estava no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Ou seja, Caim, ele já havia feito algo que não tinha agradado a Deus, porque ficou claro aqui que Deus disse para ele que não se agradou, né? E ele ficou furioso, mas o Senhor foi lá e falou com ele, admoestou ele, falou: ó, não é certo, se você não sabe que se você fizer o bem, fazendo o bem, as coisas vão funcionar, mas que se você fizer o mal, o pecado ele está à porta e cabe a você vencê-lo. É você que tem que vencê-lo. E mesmo assim, Caim como se diz, não tomou uma postura de arrependimento, mas deu sequência e matou seu irmão. Tanto é que em algumas versões, embora seja muito importante que é a descendência de Adão e Eva, na verdade, o título dado em algumas versões é que este é o primeiro homicídio. Enfim, prossigamos.
Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: Saiamos, vamos ao campo. E quando estava no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: Onde está seu irmão Abel? Retrucou Caim: Não sei. Acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: Que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Ou seja, Deus amaldiçoou a Caim de forma pontual. Olhemos, olha. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais a sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra e terei de me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: Não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Versículo 17. Então Caim coabitou com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Enoque foi pai de Iraque, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Zilá. Ada deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas. Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que posso declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Versículo 25. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz outro filho e chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Essa foi a história de Caim e Abel. E nós vamos nos alongar um pouquinho e vamos ler Gênesis 6. Gênesis 6 diz, na verdade assim, conta a história de Noé, né? A partir do Gênesis 6, nós vamos conhecer um pouco sobre a história de Noé. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e esconderam para si
aquelas que lhe agradaram aos olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, porquanto ele não viverá além dos 120 anos. Antes eles viviam, né, irmãos? A gente vê histórias de pessoas que viveram 900 anos, 920 anos, e aqui isso é cortado, nos tido como mais uma maldição sobre nossas vidas. Versículo 4. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Versículo 9. A história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás de betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás, para o comprimento da arca. 300 côvados para sua largura, 50 côvados para sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas, sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as tuas mulheres, e as mulheres de teus filhos contigo. Que coisa, irmãos. Noé, ele ouviu uma vez só, e ele obedeceu. E ele não questionou, ele não perguntou, porque até aqui nunca tinha havido chuva. Ele não questionou como que seria, o que seria. Ele apenas obedeceu. E detalhe, ele obedeceu minuciosamente, porque tinha a altura, a largura e a profundidade de tudo que era para ser feito. E o Senhor fez, e no 18 ele deixa claro: mas eu estabelecerei a minha aliança contigo. Deus estabelece aliança com ele. E entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua esposa e as mulheres de seus filhos. Prossigamos. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca, 2 de cada espécie,
um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordena. Ele concluiu a obra. Que incrível, gente. Vamos lá para o capítulo 7. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e a sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Interessante, hein, irmãos? Quem sabia disso? Ó, de todos os animais puros, tomarás 7 pares. E dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal. E aí, qual que é o animal puro? Qual que é o animal que não é puro? Quem sabe? O macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. O próprio Deus falando. Assim, Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado a Noé. Passando 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das águas das grandes profundezas jorraram, e as comportas dos céus foram abertas. E a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi a quantidade de dias que a chuva caiu sobre a terra. Não foi a quantidade de dias que eles ficaram na arca. Isso foi o período só de chuva. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas esposas e esposa de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham o fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor fechou a porta da arca. Fechou a porta por fora. Só ele poderia abrir.
Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram, muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentavam cada vez mais e mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra. Aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo, o que tinha um sopro de vida nas narinas. Isto é, tudo o que estava vivo sobre a terra firme. Assim, desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejavam pelo chão e pelas aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Capítulo 8. Vamos lá, irmão, vamos lendo, porque eu acho que é a melhor forma de ter a história mais detalhada e pura e simples, vamos assim dizer, né? Para que nós entendamos de fato como foi o nível de obediência, a precisão das coisas, tanto a respeito de Deus na hora de falar com Noé, quanto a respeito de cumprir a tua palavra em destruir todas as coisas. Então, vamos lá, capítulo 8. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas dos céus, e a chuva foi detida no céu. As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas estavam diminuindo. E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. O Senhor Jesus é incrível. Deus, né? Deus é maravilhoso. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia esse ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já estavam diminuindo sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar seus pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, e por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a abrigou novamente dentro da arca. Irmãos, você é tão rico que nós conhecemos essa história e que o Senhor seja revelado a nós em todos os aspectos. Em nome de Jesus. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé,
secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e a tua esposa, tenha teus filhos e as esposas de seus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas essas criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem, rente ao solo. Faz-os deixar a arca contigo, que pululem sobre a face da terra. Sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira, saíram todos os animais em grupos, de acordo com sua espécie. Versículo 20. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. E assim nós vivemos o ecoar do haja de Deus. Nós vivemos constantemente diante da aliança que Ele fez conosco, que foi: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Aleluia! O Senhor é bom. Muito obrigada a todos que ficaram aqui, que acompanharam essa leitura junto comigo. Que os irmãos tenham sido edificados assim como eu fui e que nós caminhemos juntos para a honra e glória do Senhor. Domingo que vem tem mais, quer dizer, antes tem a reunião de hoje à noite, né? Que os irmãos façam presente, maravilhoso ter vocês lá, maravilhoso mesmo. E em nome de Jesus, tenham um ótimo domingo, um ótimo almoço, um ótimo dia em família, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Jesus, reconhecemos a grandeza do Senhor, reconhecemos que o Senhor é bom, reconhecemos a Tua fidelidade, a Tua lealdade, reconhecemos a Tua grandeza e a Tua graça e misericórdia em todo o tempo. Pedimos a Ti que não cesse de derramar sobre nós, porque dependemos de Ti. Ser louvado e engrandecido através das nossas vidas. Obrigado, Jesus, por poder conhecer mais um pouquinho da Tua palavra, que seja eficaz em nós. Em nome de Jesus, esteja abençoando o domingo de cada um dos irmãos, que em nome de Jesus seja um domingo alegre, um domingo cheio de vida, que mais tarde estejamos todos na congregação, em nome de Jesus, amém. Irmãos, não se esqueçam do Metamorfose, tá? Hoje é dia de nós estarmos recebendo de vocês, em nome de Jesus, as doações. Estejam lá, vamos ofertar na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.